começando agora o episódio de número 16. Eu trouxe um advogado especialista aqui em diversas áreas, porque antes de apresentá-lo, teve alguns episódios aqui que defendemos a sociedade, outros criticamos a questão de ter sociedades nos negócios. E aí, o que é o ideal? Ter sócio, não ter sócio? Como fazer isso da melhor forma possível? Como fazer isso dentro da lei? Como se proteger? E se for necessário, qual a melhor forma de fazer? Então hoje, Ruslan, ele dono, fundador da Stuck Advocacia. Stuck é seu sobrenome, né? Isso. Já me ajuda aqui a definir a forma de escrever, que nós temos isso em comum já, um nome um pouquinho diferente. Seja muito bem-vindo, Ruslan. Legal. Primeiramente, quero agradecer o SeviraCast, espero contribuir. SeviraCast é em nome do Teodoro, obrigado pelo convite. E vamos falar um pouquinho de negócio, falar empresas, aberturas. E eu quero ajudar com minha área jurídica, né? Em relação a algumas dúvidas que os empresários possam ter aí na abertura, na execução do seu negócio. Legal, seja muito bem-vindo novamente. Quando você foi apresentado para mim, na hora me veio essa temática, porque igual fiz a abertura aqui, teve alguns episódios que a gente estava conversando com algumas pessoas, em alguns momentos, uns defendem muito a questão de ter uma sociedade, outros vão contra, e entendemos que tem momentos que é essencial, tem momentos que dá para não ter um sócio, né? Não ter uma sociedade. E aí, o seu escritório está em diversos lugares hoje, alguns você tem sociedade, alguns você é sozinho, então você vive os dois lados, os momentos que está sozinho, os momentos que está com. O que você já traz de... Você defende, é a favor, é contra? Eu acho que o negócio, o comércio, a sua atividade empresarial, você tem que fazer o que você gosta, o que você acha interessante. Uhum. Mas, na minha opinião, né, certamente o sócio pode agregar valor, pode contribuir para o sucesso da empresa. Pode. Se vai acontecer ou não, depende do resultado e da organização da empresa. Eu falando um pouco do meu escritório, falando um pouco de sócios, né? Eu tenho sócios, aliás, bastante sócios, né? Falando um pouco do meu escritório, Stuck Advogados, estamos aí no mercado há mais de 15 anos. E por ser um escritório de advocacia, nós temos diversas áreas. Então, também pensando como empresa, nós temos diversas áreas. Então, nada de um sócio consegue fazer sozinho. Então, tem áreas complementares. Então, por exemplo, puxando para a advocacia, existe sócio especialista na área tributária, sócio especialista na área criminal, sócio especialista na área trabalhista, empresarial, previdenciária. Então, é legal os sócios para complementarem as áreas. Então, por isso, eu vejo o meu escritório como alvo do sucesso, chegando ao sucesso ou como sucesso, por ter também sócios que agreguem aí ao escritório para ter esse full service, né? Então você consegue oferecer ao cliente muitos mercados para ter essa atratividade aí em relação aos demais escritórios. E olha que legal, quando eu te perguntei, falei assim, Ruslan, qual que é a área que você costuma atuar mais? Você falou, hoje eu sou full service. E você teve propriedade de falar isso, porque tem uma estrutura realmente que te apoia nisso, e com sociedade. Então, enfim, é difícil para a gente trazer uma definição aqui já. Não dá para falar que ter sócio é ruim, e nem dá para falar que é extremamente bom. Vai da experiência que cada um vivenciou ou trouxe. Mas isso é fato, é complementar, né? É complementar, e principalmente quando está começando um negócio. Às vezes você precisa de uma especialidade lá, que às vezes você não tem dinheiro para bancar. Isso, certamente. Hoje, o escritório Stuck Advogados, a gente está na todo o grande ABC, São Bernardo, Santo André, Mauá, Diadema, São Paulo, também descemos já para o litoral, né? Praia Grande, São Vicente, legal. Entre outros aí, e também na área digital. Hoje a área digital, apesar da advocacia ser ainda considerada uma atividade, vamos falar, obsoleta em relação ao atendimento ao cliente, ao digital, ao marketing, ao OAB com as restrições, mas hoje o meu escritório, por exemplo, e outros escritórios, atuamos em todo o Brasil. Então, hoje eu tenho um processo distribuído em todos os estados do Brasil. Então, isso também a internet, essa parte digital facilitou essa atividade, né? E os sócios para agregar aí nas diversas áreas do direito. E por essa temática aqui, pelo título que tá agora na thumbnail ali no YouTube,
Vai chegar pessoas aqui agora, seja muito bem-vindo, que está montando um negócio, ou que já tem um negócio, ou dentro das nossas 3 temáticas, gestão, pessoas e negócio, hoje nós estamos mais aqui voltado para negócios nesse episódio. E o que você já tem se deparado com alguns BOs aí na hora, em questão de negócios? Pensar um pouquinho assim, vamos pensar, não quero, como é uma, a gente está falando um bate-papo em relação, não à advocacia, né? A gente está falando negócios em geral, eu acho que eu quero aqui um pouco contribuir para o SeviraCast em relação aos negócios e para dar segurança jurídica. Show. Então assim, você empresário, vai abrir um negócio, o que você precisa ter? Toda a garra, toda a força de vontade e segurança jurídica. Não adianta tocar os pés pelas mãos, fazer eu acho no achismo, que de vez em quando seu lucro vira prejuízo. Então, a parte do direito junto ao negócio, ele veio para dar segurança jurídica. Então, a gente tem várias ferramentas para auxiliar o empresário a abrir o seu negócio e não ter nenhuma surpresa negativa. Surpresa positiva pode é boa. Aí surpresa negativa, então a gente tem algum mecanismo na parte societária, na parte trabalhistas com os empregados, que a empresa vai crescendo, você tem que ter essa organização em relação aos seus empregados. Né? Essa palavra empregado é feia, mas no ramo do direito você trata como empregado, funcionário é considerado funcionário público, colaborador é colaborador, prestador de serviço é prestador de serviço. Então, para a gente organizar a empresa e não ter essas surpresas negativas, que podem gerar um prejuízo, a gente tem essa assessoria aí e eu vou falar um pouquinho para vocês aqui no SeviraCast alguns mecanismos que os empresários podem tomar para garantir aí o sucesso, pelo menos na parte de organização empresarial junto à legalidade e segurança jurídica. Legal. Começou agora um negócio do zero, vamos trazer um aplicativo. Vamos trazer um aplicativo. Hoje é moda a gente trabalhar com aplicativo, né? Então, criou um aplicativo, estou montando uma equipe, vou trazer algumas pessoas para agregar o time. E aí, quais cuidados já tem que começar a ter? Legal, já tive muita consultoria, né, em relação a empresas, né? Primeiro aquela pessoa, eu tenho uma ideia, alguém está querendo roubar a minha ideia, e se eu falar para essa pessoa, ele pegar essa ideia minha e abrir esse projeto paralelo. Eu falo que ideias boas todo mundo tem, né? Então, eu vou abrir um podcast. Isso daí é um segredo, não vou contar para ninguém porque alguém vai roubar. Não. O mais difícil é executar a sua atividade. Mas caso você tenha uma ideia que você veja no mercado que é inovadora, que alguém pode nessa palavra feia, roubar essa ideia e colocar no mercado, em execução, é legal sempre o termo de confiabilidade. Então, quando você vai chamar alguém para falar dessa ideia, que você vai implantar um negócio, é um negócio muito inovador, não existe no mercado, é uma variante é uma variante nova aí que ninguém tem ainda, que você está com medo dessa notícia, é bom você, nessa pessoa que você for conversar, ter um termo de confiabilidade. O que é isso? Você vai abrir para ela os projetos, as ideias, especificar isso de forma concreta, né? Não abstrata, bem determinada, e a pessoa que você vai repartir essa ideia está com essa confiança de não repercutir essa ideia para terceiros e muito menos executar sob pena aí de danos. Aí cada um vai calcular a parte concreta. Então, eu acho que começando o negócio nessa parte de pensamentos, de ideias, vou pensar nesse sentido de um termo de confiabilidade. Uma atividade muito restrita e muito nova. O pessoal chama de NDA, né? Isso, NDA. Olha, palavra bonita que vale a pena. Todos que têm uma grande ideia e pensam em executar, que para mim o executar é o mais difícil de uma ideia, vale a pena fazer. Próximo passo, negociou, vão lá, as pessoas vão abrir uma empresa, né? Existe o contrato social da empresa, existe o contrato social que vai para a JUSCESP, que é da junta comercial, né? Aqui de São Paulo, caso do estado de São Paulo, e com isso você tem um contrato social que demonstra os sócios, capital social, ramo de atividade, mas justamente esses contratos eles são bem subjetivos.
Então, geralmente, até o contador vai abrir uma empresa, ele já faz essas perguntinhas básicas, né? Do que você quer, qual é a sua função, atividade, quem quer o sócio, capital social. Então, se ele preenche, vai lá e dá a entrada na junta comercial. Isso é interessante? Interessante, mas um negócio é detalhado por vários motivos. Então, assim, você é sócio, dá para fazer sócio de área, sócio de faturamento de área específica, também dá para fazer... Eu falo que o contrato de sociedade, ele tem que abranger tudo que você pensar. Eu falo que é melhor você não abrir um contrato, não abrir uma sociedade por ter dúvidas do que depois se arrepender. A melhor hora de discutir com um possível sócio de uma empresa, na abertura, as questões, é na sua formação, no seu contrato social. Que se você for brigar com o seu sócio, no bom sentido, brigar, é melhor na abertura da empresa. Ó, eu tô com um assunto... Senta, discute, conversa. Senta, discute, coloca os pingos no i pra ter final feliz. Por quê? É melhor você antecipar um problema do que ter o problema você resolver isso depois. Então, vamos falar... Se acontecer isso, se a empresa receber uma proposta daqui 6 meses de venda, vamos vender essa empresa? Se um sócio não quer, outro quer, e aí? Vocês vão ficar brigando? Não é melhor discutir isso antes da abertura da empresa ou na abertura? Então, é o melhor momento de você colocar todas as especificidades que pode acontecer durante a gestão, o seu trabalho, a empresa, na elaboração do contrato social e determinações, pareceres de todos os sócios. Aí você tem que brigar, colocar seus ideais de empresa, porque tem gente que abre empresa para vender em 6 meses. Tem gente que abre uma empresa que quer perpetuar geração para geração. E aí, qual é o pensamento do seu sócio? Legal, você trouxe já alguns pontos aqui que eu já até comecei a anotar. Primeiro, se a gente for falar de sociedade, se for falar de um negócio que não existe... Beleza, vai passar para uma pessoa, passar para outra, dividir a ideia, é um contrato de confidencialidade. Se vai buscar uma sociedade, buscar sócios complementares, até para não ficar 2 bicudos se bicando, né, na mesma área. E um contrato bem elaborado, um contrato social. E a gente estava conversando em um determinado momento aqui, antes da gente começar a gravar, e foi importante. Normalmente se pensa muito bem, se discute muito bem, pensando no sucesso. E se pensar nas surpresas negativas, como que vai reagir? E se precisar desmanchar a sociedade lá na frente? E se Deus o livre, um dos dois venha a falecer? Como que fica essa sociedade? Esses são pontos importantes também, né, Ruslan? Isso são pontos muito importantes para colocar no contrato. Por isso que eu falo, tem que pegar todas as variantes possíveis, discutir e colocar lá. Tocou na parte do falecimento de um dos sócios. Geralmente, no contrato social, estipula quem é o sócio administrador. Ou seja, existe sócio investidor, existe o sócio administrador, o anjo, e cada um tem uma responsabilidade perante a sociedade, perante até o poder judiciário em eventuais processos judiciais. Então isso é legal deixar determinado. Então, por exemplo, você tem um sócio que falece. E aí, os herdeiros, você vai querer trabalhar com os herdeiros? Você vai alocar esses herdeiros? Como que vai ficar isso? Imagina, você tem uma empresa lá, falece, aí tem 3 filhos. Um do primeiro casamento, 2 do segundo, a esposa... Todo mundo vai querer trabalhar lá e todo mundo com ideia inovadora, excelente, para agregar o serviço, mas a gente sabe que na prática pode não seja positiva. Então, como que fica isso? Então, vale a pena? Então, vamos colocar, olha, em caso de falecimento, claro, a pessoa continua com capital social, a pessoa vai continuar recebendo o Prolabore, vai ter a participação nos lucros, estipulado anualmente, vai colocar tudo o que vai acontecer, mas não vai ter a participação como administrador, ou não vai ter a participação de administrador até ser aprovado pelo conselho, pela maioria dos sócios, já deixar tudo estipulado isso, para não ter essas dores de barrigas futuras, né? Essas surpresas negativas que nós estamos falando. Então isso é muito interessante colocar no contrato, disciplinar aí. Então
fazer assim, várias variantes, assim, desde da sucessão, do falecimento, desde dívida, qual vai atingir o patrimônio do administrador, que geralmente as dívidas sempre atingem o patrimônio do administrador em caso de má gerência, né? Então, quem vai ser o administrador, quem vai poder assinar, qual é o percentual, qual é a votação, qual é o peso da votação. Então, isso um leque enorme de informações. Muito legal, muito importante. A pessoa, claro, a ideia do negócio é muito importante, mas geralmente o empresário no Brasil hoje saiu dados, né? Da 100% das empresas que nasceram durante a pandemia até hoje, 2/3 já fecharam, encerraram as atividades, não tem faturamento. Nasceram na pandemia pra cá? É. Então, um índice muito alto. 3 anos, 3 anos. 2/3 já não existem mais, ou se existem, não tem faturamento, então estão inativas. Talvez pegou um boom ali naquele momento. Isso, a pessoa se precipitou, geralmente a pessoa tá lá, quer abrir uma empresa, mas não tem o know-how, ou justamente não tem essa preparação, acho que é só abrir e não sabe calcular um custo de um produto, ou calcular os prejuízos futuros, ou só pensa no lucro, na execução. E para abrir uma empresa é legal todo esse aparato, uma empresa sólida. Claro que eu sempre falo, é melhor o bem feito do que o excelente não feito. Tem que abrir empresa, matar um leão por dia, ser empresário, mas é legal se preparar também. E a questão do MEI, se é limitada, o tipo de empresa? Certo. O pessoal tem bastante problema com isso? Legal. Assim... não é algo para se preocupar muito no início? Legal. Não, assim, justamente, quando você vai abrir uma empresa, geralmente você tem que registrar ela na junta comercial, né? E isso, o contador vai fazer algumas perguntas para adequar ao regime tributário competente. Então, por exemplo, o MEI, que é o microempreendedor individual, ele tem um faturamento limitado no ano, só pode registrar um determinado número de funcionário. Então, ele vai perguntar, se você enquadrar aí, legal, se enquadra aqui, menos impostos. Caso seja outro patamar, você tem que estudar o que vale a pena. Existe aí várias empresas que tá trabalhando e está no regime errado. Então tem empresa que era legal estar no regime de lucro presumido, tem empresa que é legal estar no lucro real. Isso depende de cada empresa mesmo. Até nos impostos. Né? Impostos, porque lucro presumido, vamos falar, assim, a gente pode falar desse assunto lucro presumido 3 horas, mas eu vou falar aqui rapidamente, singelamente, só para indicar. Então vamos lá, lucro presumido, mesmo que você não tenha o lucro, você emitiu uma nota fiscal, você está pagando o imposto. Vamos chutar aqui 8%. Então eu emiti uma nota, estou pagando lá 8% lucro presumido, estou pagando mesmo sem ter tido o lucro. Então estou pagando o imposto sem ter tido o lucro. O lucro real, você pega todas as suas despesas, abate pega o lucro, todas as despesas, receita, despesas, vê lá o final, e no final tem no lucro, você paga o percentual sobre o lucro. Qual vale para a sua empresa? Aí tem que estudar. Por isso que é legal uma assessoria do contador, do advogado. E isso também vai mudando com o tempo. Então é legal, você abriu uma empresa hoje, o faturamento está mudando, é legal você sempre fazer esse estudo do regime tributário adequado. Tá. E já, só para falar um pouquinho, a gente já vai... Isso não é para desanimar de montar a empresa não, né, Rosilão? É verdade. É dar um norte, assim, né? Isso que eu falo, o advogado, ele trabalha com problema, porque ninguém... Esse suspiro aí foi de um empreendedor que tá cansado depois de um dia inteiro de trabalho. Assim, isso que eu falo, a parte boa, a parte de ganhar dinheiro, onde gastar... O pessoal procura advogado? Bem pouco. O pessoal só procura advogado mais ou menos quando tá com a dor de barriga. Então, é legal já se precaver a isso. Então, fazer esse estudo adequado para dar. Certo, né? Isso. E hoje, assim, mesmo a empresa estando no regime tributário adequado, nós temos uma legislação muito, vamos falar, insegura, né? Então, mesmo hoje, o empresário, dono da empresa, está pagando os impostos certinhos, pode ser que ele esteja pagando imposto num valor maior. Hoje está acontecendo muito no mercado, isso é importante, a restituição tributária também. Então a pessoa paga os impostos, está pagando certinho, quando for ver, não precisa pagar.
alguns ou nesse percentual. Então o que a gente faz também um trabalho? A gente regulariza o percentual correto, a formatação correta e restitui os impostos pagos maior valor. Então a gente também no Stuck Advogados nós temos esse serviço de assessoria tributária de fazer restituição de impostos que a empresa paga maior. E eu vou falar, 90% das empresas nem sabem que tem valor a receber. A gente geralmente bate na porta e fala, deixa a gente conferir. Ah não, o contador me dá guia, eu pago. Ok, mas mudou aqui uma legislação, tem bitributação, vem cá que eu vou analisar. E a pessoa tem dinheiro para restituir e nem sabe. Isso acontece com 90% das empresas. Então são oportunidades que existem. São oportunidades que existem. Isso, ou compensar numa dívida para você ter essa restituição. E qual que é a maior reincidência? São negócios que nasceu de qualquer forma, vamos dizer assim, entre aspas, e com o tempo foram se adequando, ou realmente mudança na legislação? Vou puxar aqui um pouquinho para eu poder encostar, né? Encostar aqui, para ficar com a coluna. Olha, justamente assim, como a legislação vai mudando, tem novas fases. Hoje em dia, a maior restituição de impostos são de vendedores de peças, por exemplo, onde, vamos pensar, a fábrica pagou o imposto. Eu vou falar bem simples aqui para não utilizar termos técnicos, tá? A fábrica pagou imposto. A pessoa que revendeu pagou o mesmo imposto do fabricante. E vendeu para o consumidor. A gente fala que teve uma bitributação por parte do governo, então é um imposto que não precisava ter pago, ou poderia ser num percentual menor. A gente pega esse extrato e vê e pega o valor que pagou a mais e faz essa restituição. E consegue restituir de um período... Isso, geralmente igual nos últimos 5 anos. Ah, tá. Então tem empresa que a gente faz essa restituição em 5 anos, e vai fazendo, cada caso é um caso, eu falo que a gente tem que estudar cada caso um caso. Mas voltando para não ser tão específico na área do Sevira Cash para ajudar os empresários, na formatação da sua empresa, vê aí certamente qual regime tributário é o adequado para hoje, dos próximos 12 meses aí para fazer essa transição de maneira correta. Legal. Hoje nós temos um público diverso aqui, né? Quando se fala de começar um negócio, esse é o nosso principal objetivo aqui. Trazer essa clareza, que existem coisas para serem preocupações, para se adequar, definir, já que vai começar um negócio, às vezes grande, vai começar com sócio, qual a melhor forma de fazer isso corretamente. Por quê? Já que está nascendo, quanto mais correto você nasce, menos você sofre lá na frente. E hoje é muito comum a gente escutar no mercado empresas que são vendidas. Depois de 2, 3 anos em operação, vem uma outra empresa maior, vem um concorrente no mercado e compra. Só que ele só vai comprar se estiver regularizado. Não pode estar bagunçado. Não é verdade? Pode me corrigir. Olha, eu vou falar, isso é um tema muito importante. Eu já vi empresa não ser vendida porque um dos sócios não vai assinar, ele tinha um percentual que não permitia ser comprado, e a empresa que ia comprar fala, eu quero comprar, mas tem um sócio aí que tem 10%, 20%, não está autorizando. E emperrou o negócio. Por quê? Aquele sócio queria perpetuar para sempre, aquele negócio queria continuar, e os outros tinham essa característica de pegar, alavancar o negócio, dar um faturamento legal e vender. Então cada um no seu negócio. Isso acontece muito no ramo farmacêutico, sabe, de você conseguir vender, porque hoje no ramo, que eu acabei citando o ramo farmacêutico aqui, existe a distribuição de medicamentos. Então você tem um medicamento, você lançou na internet, está pegando aquele medicamento, você lançou outro. Isso é interessantíssimo. Mas o que acontece? Como você vai ter uma logística de vender para o Brasil inteiro? Então, geralmente acontece isso. Um grupo maior já tem essa expertise, vai lá, compra, remunera essa empresa que lançou esse serviço, esses produtos aí, né? No caso dos produtos, de uma maneira adequada, bem vantajosa para expandir. É um negócio bom para todo mundo. Então, esses ex-sócios vão entrar no novo negócio, vão ter outros sucessos, mas e se um sócio não quer?
Como que faz isso? Então, no contrato social ou no contrato entre as partes, é legal já deixar estipulado isso. Essa abertura, essa empresa também tem a finalidade de ser vendida para um grupo empresarial. Se chegar no montante de faturamento tal, percentual tal, isso dá para colocar tudo no... a pessoa vai ser obrigada a vender. Então isso é bem interessante na formulação do negócio. Claro que eu falo, advogado fala, nossa, mas tudo isso é só negativo para lá, negativo para lá, nada que não vale também uma boa conversa entre os sócios. Mas na prática, que a gente vê em alguns casos, essa boa conversa pode ter existido, mas não funcionou. E isso evitaria essa rusga tendo um contrato entre as partes logo no comecinho. Essa é a precaução que nós estamos trazendo aqui agora, né? O que é legal? Ter sócio ou não ter sócio vai depender da sua ocasião. Então, a sociedade em si não pode ser recriminada. Sociedade, no caso de ter sócios aqui, simplesmente se vai dar certo, se não vai dar certo. Tem que ser muito bem regularizado no papel. Por quê também? Uma coisa é o momento que tá nascendo a empresa. Tá todo mundo empolgado, né, Rosela? Tá todo mundo empolgado, vamos montar um negócio, vamos desbravar o mercado, vamos começar uma coisa nova, vamos fazer dar certo. Ninguém tá pensando negativamente. Não aconteceu nenhum problema ainda. Não teve nenhuma separação de casal, de um dos sócios não se separou. Não teve nenhuma distribuição para herdeiro. Não aconteceu nada ainda. Então, nesse momento, tá todo mundo feliz, tá todo mundo legal, vamos começar o negócio. E no começo de um negócio, muitas das vezes o negócio não vale nada. Só que daqui a pouco o negócio vai se estruturando, vai tomando proporção, vai tomando corpo. Daqui a pouco o negócio é uma empresa no mercado. E quando começar a valer alguma coisa, aí sim, tudo aquilo que você não estruturou lá atrás está vulnerável aqui na frente, né? Isso, certamente. Por isso que vale a pena precaver, fazer bons estudos. Você falou até o que a gente estava falando, caso de falecimento e em caso de separação. O sócio é casado em regime de separação de bens, normal. Comunhão parcial de bens. E aí, como fica a empresa? Será que a mulher, separada, vai também querer ir lá trabalhar? Então, isso é interessante. São riscos, também. Né? São riscos. É bom deixar tudo isso disciplinado junto quando inaugura a sociedade. Eu falo isso porque o que eu tenho é sócios, né? Hoje em dia, eu falo até em relação a Prolabore. Tem sócios, uma coisa assim que que eu vejo muita divergência entre sócios, Prolabore. Então a empresa tá dando um resultado positivo. Vamos falar números básicos, assim, cada sócio tá sobrando lá R$30 mil para cada sócio. Cada sócio, não, a empresa está sobrando R$30 mil. São 2 sócios, um tira 15, outro tira 15. Será que a empresa vai continuar crescendo? Não tem fluxo de caixa? Mas um sócio vai falar, nossa, eu preciso, minha despesa familiar é 15 mil, eu preciso dos 15 mil. E o outro fala, mas a gente não vai crescer, não vai ter caixa. Então não é legal já deixar o Prolabore definido na gestão daquele ano? 5 mil para cada, a gente vai investindo na empresa para deixar um fluxo de caixa. Sabe, são coisas bobas que acontecem, discussões todos os dias. Então, por isso que é legal essa conversa entre os sócios antes da abertura da sociedade e na formalização da sociedade. Para quem não está familiarizado, o Prolabore é nada mais é do que o salário, a retirada de cada um, né? Combinar a retirada antes, certo? O que começou, naquele mesmo exemplo aqui, começou um negócio, não tem dinheiro na mesa ainda, pelo contrário, só tem gastos. Estamos gastando, investindo, fazendo o negócio acontecer. Aí daqui a pouco tem R$100 mil na conta da empresa. E aí? Igual você falou, vai ficar com 50 para cada, vai voltar a reinvestir no negócio, o negócio tem que crescer, não tem que crescer, quanto que é retirado de cada um? Uma coisa é definir isso enquanto não tem dinheiro na mesa, outra coisa é definir isso enquanto tá olhando pro dinheiro. Aí todo mundo tem seu ponto importante a se pensar, mas tem que ter a saúde do negócio também. Eu falo da parte da sociedade, né? Saindo um pouco dos contratos. Eu acho que os sócios sempre tem que ser uma pessoa complementar, né? Eu sempre penso nisso. Se você é um sócio bom na parte de vendas, tem que ter um sócio bom na parte administrativa, viu? Uma pessoa complementar, que eu sempre uso o ditado que cachorro com muito dono morre de fome. Então, eu faço a mesma atividade, eu tenho uma pessoa que vai cuidar disso também conjuntamente. Se não tem o responsável daquela situação, vai morrer de fome. Então, o sócio, eu penso nessa parte de complementação, ou seja, financeira, ou seja...
da parte de execução, que vai trabalhar mesmo no negócio, da área, de trazer novos negócios, estipular até o percentual, né? O prolabore que a pessoa vai tirar, porque eu falo que a gratidão é uma virtude temporária. A OAB fala isso do cliente. Toda vez que a gente trabalha com cliente, a OAB fala, olha, faça um contrato, porque não fique na queda de boca. Você pode ajudar aquele cliente a ganhar 100 mil reais, você combinou com ele, se você ganhar 100 mil reais, você me dá 20%, 30%, o cliente vai falar, legal. Na hora que sai o dinheiro, é uma briga. Então, deixa no papel, porque o comportamento muda, né? O comportamento muda. Então, a OAB fala isso. A gratidão é uma virtude temporária. Então, deixa tudo no papel, recomenda-se tudo escrito, porque a gente esquece também. Claro, tem coisas que convém esquecer. Eu quero esquecer isso daqui. Eu quero esquecer. Quando é positivo pro outro lado, as pessoas adoram esquecer. Mas é tanta coisa que a gente faz. Um negócio ali é 20%, outro é 30%, outro é 40%. Você negociou com um vendedor ali. Então, mas na parte social, societária também, deixe tudo no papel. Porque uma interpretação vai ser diferente para cada pessoa. Então, a importância de ter um contrato na sociedade e colocar todos os pontos específicos, isso é fundamental. Fantástico, fantástico. Aparece muito BO nesse sentido, Ruslan? Isso. Hoje em dia, na parte das... Fazendo um olhar prático já, uma experiência de hoje mercado. Em dia, o que acontece muito? Ação de dissolução de sociedade, por exemplo. Um sócio quer que o outro saia, ou uma má gerência de um sócio. Acontece muito isso. Então vamos pegar um caso prático aí. Tem uma empresa lá, são 2 sócios, cada um cuida de uma área comercial, outra da execução, e esse um sócio, não estou falando nem na parte de pegar dinheiro, de roubar, falar essas palavras feias, né? Vamos falar de uma má gerência. Fez atitudes erradas que levaram a empresa a prejuízo. Então, se eu tenho um sócio, e esse sócio toda vez está fazendo atividades reiteradas que está prejudicando a sociedade, o que você vai fazer? Existe uma ação de dissolução de sociedade ou de retirar ele das atividades gerenciais da sociedade. Existem vários mecanismos, então você não precisa sofrer até a ruptura, até a morte da empresa. Existem mecanismos, claro, a conversa não deu certo, então o que acontece hoje? Por exemplo, um sócio está fazendo tudo errado na parte gerencial de execução da empresa, e você já pegou umas 10 atividades que ele contratou acima do preço, ele contratou, ele pegou produtos que não eram para ser utilizados, ele pegou produtos, no ramo de alimento que venceu, fez estoque que não precisava, não gerenciou de maneira adequada, várias atitudes reiteradas, não uma só, né? Aí você vai chegar para o juiz e falar, juiz, esse meu sócio não está trabalhando de maneira adequada. Quero tirar ele da parte gerencial de administração. Não o dono. O dono ele vai ser ainda, não vai discutir isso nesse primeiro momento. Ele está tendo atitudes erradas. Porque está trazendo algum tipo de prejuízo para o negócio. Aí o que acontece? A empresa ou essa pessoa entrou com o processo, outro sócio vai ser intimado. Aquele clima bom na empresa. Esse outro sócio vai intimado e vai falar, não, eu faço tudo certo, quem faz tudo errado é o outro sócio. E aí, como vai acontecer? Existe na justiça um administrador judicial. Muitas vezes o juiz faz isso. O que o juiz faz? O A está falando isso, o B está falando isso, quem está falando a verdade? Empresas grandes, né? O juiz vai lá, nomeia um administrador judicial. Se for grave a situação, afasta os sócios da sociedade. O administrador social do judicial vai cuidar da empresa por um momento até o juiz achar adequado, 6 meses, 1 ano, vai fazer uma consultoria, pode ser nomeada pelo juiz. Independente, ele escolhe. O juiz vai nomear. Não, aliás, não é bom nem ser do lado A nem do lado B. O juiz já tem várias pessoas, uma equipe, e essa pessoa, empresa, né, vai entrar na empresa e essa empresa tem uma consultoria tanto financeira, de gestão de pessoas, comercial, e vai ver realmente quem está falando a verdade. Será que o sócio A está errando? Ou será que o sócio B está errando? Será que esse sócio B, o que ele está errando, é maléfico, foi de caso pensado? Ou teve muito retorno negativo? Então ele vai dar um parecer para o juiz, pode ser que afaste os 2 sócios, ele vai tocando a empresa, o juiz vai dar uma remuneração para esse administrador judicial pago pela sociedade.
depende, aí vai variar de que a relação, se ele vai precisar de auxiliares ou não. Aí no final ele vai dar um parecer pro juiz, olha, o sócio A está certo, esse sócio B realmente ele está tendo atitudes não corretas. Aí o juiz, em muitos casos, volta o sócio A para a administração da empresa, retira o sócio B da parte sócio administradora. Legal. Aí depois, caso vão apurar as perdas, as indenizações, esse sócio que fez coisa errada, né? Então a gente está falando algo muito complexo, mas vale a pena falar, você, sócio, que está com o outro está sofrendo com outro sócio, existe caminho para isso. Show. Agora, ó, pensando numa trilha aqui, Então, montamos o negócio, já estruturamos, arrumamos um sócio, fizemos aqui um contrato muito bem elaborado, definimos papéis de cada um e começamos as operações. Estamos rodando. Como delimitar a responsabilidade de cada um? A minha é financeira, até onde as minhas decisões têm peso. O contrato sempre vai ter peso, 100% de peso? Então, assim, tudo aquilo que foi definido lá no início, ele segue o tempo todo, ou tem que ter aditivos, ou, vamos lá, vou dar um exemplo prático aqui para minha pergunta não ficar muito distinta. A minha responsabilidade é comercial, eu sou um sócio comercial, minha responsabilidade é comercial. Se minhas ações comerciais estão impactando no negócio, e meu sócio financeiro já enxergou, e a gente não quer levar isso muito adiante, quer resolver rápido. Mas no contrato eu tenho peso sobre o comercial, ele tem peso sobre o financeiro. Só que naquele momento, quem está sofrendo é o próprio negócio. Então a gente não precisa levar a esse ponto a juiz, mas como ser saudável isso no dia a dia? Simplesmente na ameaça do contrato, no aditivo? Divide um pouco de experiência eu falo prática. Para o empresário, né? O contrato é bonito, tudo, mas a prática é fundamental, olho a olho, né? Então vamos lá para essa questão. Quem manda na empresa? Geralmente está no contrato social, mas geralmente na prática é quem tem um percentual maior sobre a empresa. Então, se não tiver nada disposto lá, um tem 51, outro 49, quem dá a palavra final é quem tem 51% da sociedade. É que você falou muito especificamente do financeiro, tudo. Então pode ser que um sócio trabalhe no financeiro, mas que se tem alguma mudança, algum tipo de investimento que queira fazer, alguma orientação, tem que ser decidido dentro da sociedade. Na sociedade tem alguém que manda mais, ele que vai mandar em relação ao apito final. Olha o nesse peso, sentido. Né? Independente da situação, o contrato ele tem peso o tempo todo, né? Isso, contrato. Então, para você ver a importância, logo na formalização da empresa, ter um contrato de maneira correta para evitar aí transtornos futuros. Agora, saindo um pouquinho do mundo dos contratos e burocráticos. E na prática, como tem sido, Ruslan, nas suas experiências? Você como Ruslan dividindo com a gente que a experiência. De ter sociedade, lógico que você não vai falar mal, né? Porque seu sócio vai estar escutando esse episódio daqui a pouco. Mas, assim, em termos práticos, eu acredito que você já desfez alguma sociedade? Eu falo que a sociedade ela tem que ser bom para as duas partes. Falam que é igual casamento, né? Você não tá feliz, a gente luta pelo casamento. Aliás, sou casado, não pretendo fazer essa rescisão, né? Na parte do casamento, mas na parte da sociedade também. Você tem que pensar se vocês estão com os mesmos planos, as mesmas atitudes, as mesmas visões, missão. Parece bobo assim. Quando você vai montar uma empresa, faz aquela regra básica de missão, visão e valores. Missão, visão, missão hoje, visão, o que você quer da empresa para o futuro, valores. Você vai ver que já vai ter divergência. Então é interessante isso. Parece um jogo. Faz uma brincadeirinha de casa, o dever de casa com o seu sócio, missão, visão e valores. Sabe? O que você quer do seu escritório? Eu quero ser o maior escritório de advocacia da minha cidade. Aí você chega para o outro sócio, eu quero ser o maior escritório de advocacia do estado. Já está com visões diferentes. Então, um quer, eu quero ser o maior escritório de advocacia do Brasil na área empresarial. O outro, eu quero ser... Sabe, cada um pode escolher. Então, vê se vocês estão antenados no mesmo caminho. Então, a sociedade
engrandece. Se está com caminho divergente, tem que fazer essa dissolução. Não falei rescisão, mas o certo é dissolução da sociedade. E cada um vai aí tem a parte que vai negociar, né? Eu já fiz algumas dissoluções de sociedade. E as principais causas assim, a principal causa, a parte do pensamento do futuro, então a parte do que as ações talvez não estão adequadas, a pessoa não está muito afetiva em relação à situação, está com um pensamento diferente, não está executando de maneira correta, ou a pessoa esperava um resultado diferente e não teve, mesmo fazendo tudo igual, né? A pessoa de vez em quando faz tudo igual que tem um resultado diferente. Não pode, não dá. Então, as maiores causas de rescisão são essas. E eu falo assim, e a dissolução de uma sociedade, de vez em quando, são oportunidades que acontecem para a vida do outro empresário. Eu já tive muitos escritórios que eu comprei a parte do meu sócio. Então, ele está triste naquela sociedade, quer partir para outra função, outra empreitada, e eu comprei a parte dele. Então isso são oportunidades de negócios também na rescisão. Eu acho que assim, é difícil, né? Igual falam que ex-sócio é igual ex-mulher, é difícil acabar uma sociedade e continuar, não ter rusgas, né? Não ter algo que você não ficou chateado. Mas eu acho que fica a dica. Eu estou falando muito, eu como advogado de processo, juiz, administrador judicial, mas nada vale do que sentar numa mesa com o coração limpo, discutir, ver os prós e os contras e tentar lá resolver. Mais barato, mais rápido, evitar o litígio é a melhor solução. E muitas vezes nós mesmos podemos estar errados, defendendo um ponto de vista que não está claro, e senta lá com o sócio, ele traz um outro ponto de vista. Você tem que estar sujeito a entender também um lado do outro, empatia, e corrigir aquilo que for necessário, correto? Então, claro, eu acho que a experiência vale bastante, né? Eu acho que você pega aí advogados que já tem 20, 30, 40 anos de advocacia, eles já viram praticamente de tudo, né, na sua área. Nada impede novas visões, novos mercados. Hoje você vê as pessoas muito jovens ainda na área digital, de marketing, querendo atrelar isso conjuntamente com a advocacia. Então, eu estou puxando para a minha área, né? Então, vale a pena essas conversas, né? Mas eu sou uma pessoa, pelo menos para mim, eu sou muito prático em relação a números, né? Estatística. Assim, o meu escritório é bom, tá dando lucro, tá bom, abre o papel, mostra, vê quanto que tem de estoque, né? Pensando numa empresa de estoque. Quanto está dando resultado líquido, quanto você tem de faturamento de ego, né? Ou você tem lucro, porque justamente muita gente tem faturamento e o lucro... Um faturamento excelente, só e o que lucro a despesa é altíssima também. Não adianta de nada. Então, eu gosto muito dessa parte de números. Se os números estão crescendo, adequados, você mostra para o seu sócio que tem que ir para um caminho diferente, que ele está pensando, que o que ele está achando da sociedade não é a perspectiva dele. Se ele está trilhando essas atividades e quer um resultado diferente, não vai fazer na mesma situação. Porque a advocacia, como toda empresa, tem várias áreas, né? Então, existem advocacias que você recebe, por exemplo, honorários no começo da ação. Tem a advocacia, que a gente fala ad êxito, recebe no final do processo. Então, são várias situações. Então, qual que é o seu escritório? Qual que é a sua demanda? Eu recebo no final do processo. Quanto tempo demora um processo? Então, tem que estudar, cada caso é um caso aí, tanto na advocacia como nas empresas a seguir. A gente falando de tanta burocracia, dá até medo, né? Você fala... E aí, olha pro sócio agora, e aí, cara, vai dar certo, não vai dar certo? Mas tem pontos bons também. Que eu imagino? Eu tenho sócio em alguns negócios e ajuda a carregar o piano. Tem dia que você tá desanimado, tem dia que tá pesado, aí um anima o outro, vai puxando. Quando você vai ver, as coisas progridem. E tem coisas que a gente é sozinho, e aí você fica, às vezes, patinando, e uma pessoa junto, em paralelo, carrega junto, né? Até acho que vale a pena dar um lance aqui de falar no Seviracast. A gente tá falando de sócios, né?
quando vale a pena, se vale a pena. Eu sou muito a favor de sócios, como regularizar também, a gente está conversando esse papo. E se você não tem um sócio, será que o empregado vai se dedicar e fazer o mesmo serviço com qualidade igual um sócio? Essa é a pergunta também. Você tem um sócio investidor, valeu a pena? Se você tem um sócio que executa, será que ele está executando uma atividade que vale a pena você ter sócio daquele sentido? Às vezes poderia ser um empregado. Então, eu já vi muitas empresas aí que tem um sócio. É uma empresa grande lá, um faz administração financeira, a mesma pessoa faz administração financeira, gerencial, RH. Aí você tem um outro sócio lá, o que ele faz, não desmerecer ninguém, faz entregas de mercadoria. Legal. Você tem um sócio que faz só entregas de mercadoria. Ele é ruim, ele não sabe falar, não sabe conversar, não sabe gerenciar, então eu boto ele para fazer entrega de mercadorias. Legal. Mas assim, chutando valores, eu tiro 50 mil reais por mês, eu tenho que pagar 50 mil reais por mês para um sócio meu entregar mercadorias? Será que não é melhor contratar um entregador, um motorista que fazer entrega? Então, foi o que a gente falou, né? Complemento das atividades, isso é essencial. E no começo, geralmente você pega alguns sócios para reduzir custos. Você tem que estudar até quando vale a pena reduzir esses custos, né? E entrando aí na parte dos empregados, depois também, como na parte do contrato social, a gente conversou bastante aí em relação à formalização, contrato e empresa também. Isso é muito importante. Abrir uma empresa, além dessa parte societária, comercial, você tem que pensar na parte trabalhista, para não virar, para o lucro não virar prejuízos. Porque eu vejo isso muito. A empresa começa, contrata o irmão, o primo, aí eles saem, aí depois começa o quê? Contratar empregados. Esqueci de registrar 1 mês, 2 meses, 3 meses, não registrei. Depois a pessoa vai lá, tem um acidente do trabalho na sua empresa. Você vai fazer o quê? Não paga INSS, você não vai ter nenhum resguardo. Então, são situações que é legal. Então, igual eu falei na parte societária de ter o contrato, então toda empresa também tem que ter essa solidez na parte trabalhista com seus empregados para não ter problemas. Show. E o pessoal brinca, né, entre quem já montou empresa, alguma coisa, quem nunca teve um processo trabalhista, que levante a mão. Porque a maior parte das empresas em algum momento teve, porque não sei se é cultural no Brasil ou não, tem alguma estatística nesse sentido, de números altíssimos de processos nesse sentido? Tem. Eu vou pegar esse dado. Eu tenho de cor, eu vou pegar esse dado, mas só falar dos processos, a gente falar processo geral e processo trabalhista, né? Como a gente tinha conversado anteriormente, existe muita insegurança jurídica, até na parte dos empregados também. Então, por isso que é legal você ter esse alicerce, essa assessoria, que muitas vezes você acha que está fazendo o correto e está fazendo o errado. Então, ou seja, você acha que está pagando para o seu funcionário todos os direitos dele e no final você está fazendo algo errado. Por quê? Não se atentou à convenção coletiva de trabalho. Então, por exemplo, toda empresa tem que se atentar à convenção coletiva de trabalho. Além dos direitos da CLT, você também tem que olhar a convenção coletiva para ver se na convenção, além daqueles direitos da CLT, tem mais algum direito ao trabalhador. Por exemplo, cesta básica, 14º salário, participação de lucros e resultados, até mesmo para colocar no custo da sua empresa ao abrir o negócio. Então isso tem que ser estudado e muitos empresários começando não se atentam a isso e futuramente tem demandas trabalhistas, né? Então essa parte do empresário de não ter visto de maneira correta a área trabalhista e também essa parte de instabilidade jurídica, de vez em quando você tem até dúvida. Será que eu posso fazer isso com o meu empregado ou não? Será que eu posso transferir ele de local de trabalho? Então, como a legislação, ela muda com o tempo, é bom sempre, essa instabilidade, é bom sempre o empresário aí estar atento à legislação trabalhista. E muitas vezes uma multa trabalhista ali, alguma coisa, vai chegar num momento que
que você pega, que pega a empresa de calça curta, né? Pega a empresa de calça curta ali naquele momento que não esperava. Por isso, assim, na parte trabalhista, eu falo que o correto é sempre o correto. Então, dá para fazer isso. Não, faz o correto. Tanto na parte tributária, quanto na parte trabalhista, evite dor de cabeça, se concentre em outros atos de execução do seu negócio. Mas, se existe uma instabilidade jurídica, então, por exemplo, eu estou dando uma assessoria aqui, olha, eu acredito que seu produto dá para você pagar 4,5% de imposto, porque existe uma brecha aqui, fala a palavra popular. Mas a lei está falando para você pagar 5, mas eu acredito que dá para pagar 4,5. Vamos fazer o seguinte, paga 4,5, se vir esse meio depois, você fique precavido que pode ser que venha esse 0,5% depois. Trabalhista também, olha, você tem que pagar aqui insalubridade. Grau trabalhista tem a insalubridade tem graus, né? 10, 20 ou 40%. Seu técnico de segurança do trabalho, seu engenheiro fez o laudo, falou que tem que pagar 20%. Mas a ANR falou que é 10%. E aí? Vai ter essa confusão. Você vai optar por quê? Qual? 10 ou 20? Se optar por 10, não tem problema. Justamente eu falo isso, é uma instabilidade. Mas fica atenado que pode ser que a pessoa entre na Justiça do Trabalho e você tenha que pagar essa diferença no adicional, a gente falou aqui no caso de insalubridade. Então por isso que é importante você não ser pego de calça curta. Então tem o risco ali, você saber que futuramente você pode colocar na sua programação de despesas futuras, se vir, ok, você está preparado. Se não vir, ok, joga pro lucro depois. É melhor do que você calcular um custo, não botou isso no seu custo e ser surpreendido depois. Por isso que vale o planejamento e a assessoria jurídica. Como que é o nome daquele livrão que vocês estudam para passar na OAB? Tem o Vademecum, né? Não sei nem falar esse nome aí. Eu sei que é um senhor de um livro, né? Uma apostila, livro, como que chama? No meio do direito. O Vademecum é a reunião praticamente de todas as leis, eles juntam num livro só, né? Em resumo, a gente está tentando trazer aqui um episódio de 1 hora, 50 minutos, 1 hora. Eu tô tentando extrair a assessoria jurídica que você tá dando pra gente aqui. Legal. O que é legal? É percorrer por todos esses caminhos mesmo. Sabe por quê? Quem tá nos ouvindo agora teve um insight num determinado ponto, num minuto aqui, numa fala sua, numa fala minha aqui, trouxe um insight, às vezes muda um negócio. Não, certamente, acho que vale a pena conversar, quem estava falando de experiência, quem já teve experiência, mas não falo aquelas experiências só negativas, né? Tem gente que você vai conversar com uma pessoa lá, vale a pena ter sócio? Isso é uma pergunta muito subjetiva, que sócio? Ele vai fazer o quê? E se vai ter como regularizar, se você pega uma pessoa que tá com coração, fala coração peludo, a pessoa fala, não vale a pena, porque ela tá pensando no sócio que ela teve que brigaram, saíram no soco, sabe? O que acontece? Então, eu acho que vale a pena a experiência. Combinado não sai caro, né? Essa experiência de pessoas que já executaram. Eu falo que hoje tem o CEO, né? Existe CEO de MEI. A pessoa não tem nenhuma empresa, mas quer ensinar os outros a planejar. CEO, né? Todo mundo, acho que nunca, nos últimos 2 anos, acho que foi a profissão que mais aumentou no Brasil. Acabou de abrir o CNPJ que não leva 10 minutos para abrir um MEI. Aí já coloca no LinkedIn lá, CEO da empresa tal. Então vale a pena, experiência, conversar com pessoas que já passaram aí por essa trajetória, por esse caminho, por essa experiência. Para evitar dor de barriga, vai ter, mas para evitar sempre os problemas que podem acontecer. É que nem aquela pergunta assim, vale empreender ou CLT? Depende do seu estilo, depende do jeito que você atua, depende do seu mindset, depende daquilo que você acredita, depende do quanto você está disposto a lutar pela sua receita, pelo seu faturamento. Ou se você prefere esperar um dia 15, um dia 30, ou se você prefere levantar todo dia e matar um gigante por dia. Então não tem uma resposta pronta, depende de todo um cenário. E a mesma coisa pro sócio. Vale a pena ter sócio ou não vale a pena ter sócio? Depende de um cenário. O que nós trouxemos aqui? Toda uma trajetória
já que você quer ter sócios, que seja complementar. Já que você quer ter sócio, que regularize a situação, tenha um contrato, defina muito bem os prós e contras. Nos momentos, é que nem casamento, né, Ruslan? No momento feliz e no momento mais triste. No momento de discussão vai ter discussão. E qual é o combinado? Falando agora um pouquinho assim para o SeviraCast, né, para o empresário, pode ter certeza que toda empresa vai ter processos contra, a favor. Isso faz parte do mercado, faz parte do negócio. O Brasil é um país litigioso. As pessoas não têm essa cultura de composição, de conciliação. Então, existe isso. Isso vai ser normal. Então, você vai abrir uma empresa, você fala, se eu receber um processo tributário, trabalhista, cobrança civil, rescisão, produto consumidor, a gente nem tocou nesse assunto, mas consumir, eu vou ficar muito triste. Não, então você nem abra, a certeza é grande. Foi o que eu falei, mesmo você fazendo tudo dentro da lei. Porque o que é certo para você pode ter variante não ser certo para essa outra pessoa. Então, por isso, é bom hoje no Brasil nós estamos aqui em 215 milhões de habitantes, né? Vamos pensar que nós temos, vou falar o número não exato, mas é muito aproximado, em torno de 72 milhões de processos. Então, é muito processo. E for fora... Um terço, né? Pouco mais de um terço. Então, assim, e fora o número de advogados, né? Menos. Vamos pensar que o advogado se forma, ele quer o quê para trabalhar? Processo, né? Tem a parte de consultoria, consultivo, assessoria, mas também muitos advogados, a maioria trabalha com processo judicial. E esse processo judicial, nós estamos aqui hoje, batemos a marca de 1.300.000 advogados. Então, muitas demandas que não haviam antigamente, hoje está tendo. Então, a judicialização no Brasil, ela é constante e sempre, nesse primeiro momento, vai ter. Esse número que você trouxe de advogados, em comparação com outros países, é um número alto? Ou tete a tete? O Brasil passou agora os Estados Unidos. É o país com mais advogados no mundo. Tá? E outro dado importante também que mudou agora, existem mais advogadas do que advogados. Então, até para falar um pouco da parte das mulheres no mercado, na área jurídica, na carreira jurídica, as mulheres elas estão predominando. Que legal. Isso é muito importante. Isso fora muitas áreas 40, do direito 60, também. 40, 60, mais ou menos? Não. Percentual pequeno de diferença, mas agora as mulheres elas estão no Brasil está mais. No Brasil. E a tendência é aumentar esse número, né? Se for pensar, contar um pouquinho da história do direito, antigamente, não só no direito, em todas as faculdades, o acesso à universidade era mais difícil, né? Nos últimos 10 anos, 15 anos, teve uma facilidade de fazer o curso jurídico então vão estar ingressando muitos advogados. Então, só um dado, em 10 anos está dobrando o número de advogados. Então, nos últimos 10 anos, eu falei 1.300.000 advogados, nos últimos 10 anos tinham 650 mil advogados. Dobrou. Então, dobrou. Então, a tendência daqui 10 anos ter 2.600.000 advogados. Claro que estou falando de mercado, a pessoa vai analisar o mercado, tudo, mas pensando na trajetória que levaram as últimas faculdades no curso de direito, a ser mais acessível, então isso certamente vai acontecer. E como advogado necessariamente precisa de processo, se não for administrativo judicial, então tende ainda a ter essa demanda aí de processos aí contra a empresa, que seria o nosso caso que a gente está falando aqui no SeviraCast. Não, legal. Ruslan, você trouxe um norte muito grande, o objetivo, acredito que foi cumprido, porque a ideia não tem como trazer dentro de uma hora todas as soluções possíveis, mas trouxemos nortes, direções e instalou algumas coisas em quem está nos ouvindo. Tanto quem pensa em montar um negócio, quem tem um negócio, ou quem trabalha no negócio de alguém. Então, às vezes você está lá procurando uma oportunidade de se destacar, procurando uma oportunidade de gerar valor para a empresa, você está encontrando algumas brechas que a empresa não está enxergando. Se você levar isso adiante, você também se destaca. Então, independente do cenário que você se encontra hoje, é útil essas informações, porque
principalmente quando se trata de regularizar negócios. Tem tanta abertura. Aproveitar aqui o momento que eu já cortei a sua fala aqui no final, falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aqui. Eu quero ver seu escritório aqui, hein, Ruslan. Tem diversos patrocinadores, empresas de diversos ramos diferentes. Inclusive, dos nossos patrocinadores trabalha com documentação de casas, residências, e é a mesma coisa. Não teve um episódio que a gente conversou bastante, e tem tanta burocracia, porque não regulariza a documentação, porque não faz o certo, aí lá na frente toma um processo, quando você vai ver, o barato saiu caro, economizou lá no começo, inclusive passou aqui agora, a DOCAP. Você deixou de fazer um documento lá atrás, fazer o correto, vira uma bola de neve lá na frente, e o prejuízo é muito maior do que se você tivesse regularizado lá no início, ter feito certinho, procurado uma assistência, procurado uma assessoria, ter feito o correto. Divulga o seu Instagram pro pessoal. Legal. Primeiramente, agora ao final, né? Agradecer novamente SeviraCast, em nome do Teodoro, agradecer a oportunidade de passar um pouco, apesar de ser rápido o tempo, né? Mas acho que foi o que você falou, a gente deu várias dicas aí que o assunto variado dá para as pessoas aí pesquisarem. Quem quiser saber um pouquinho, eu tenho um Instagram do escritório, que ele tem muitas dicas lá valiosas, algumas informativas aí, tanto a pessoa física como pessoa jurídica. O nome do meu escritório é Stuck Advogados. Eu vou soletrar para ficar mais fácil. Posso levantar isso Opa, por favor, obrigado. Mas pode soletrar aí. STUCHI Stuck, né? Fala Stuck, Stuck Advogados. No Instagram, você digitando, você já vê, siga lá no Instagram, nas redes sociais, e pegue as dicas e agradecer novamente. Legal. As nossas redes sociais, a minha rede social, a Wiber Teodoro. Então, para quem está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é o objetivo do SeviraCast, trazer soluções para diversos problemas. Não basta só bater nas costas e falar se vira, tem que trazer soluções, o como fazer. Esse é o nosso objetivo. E as nossas redes sociais aqui, SeviraCast, tanto no TikTok, no Instagram, no YouTube. Não esqueça de seguir. Hoje eu tenho mais visualização e curtida do que seguidores. Então tem gente que passa, segue, curte, mas não passa, segue, curte, não. Passa, curte, muitas vezes compartilha, mas não segue. Então segue também, nos ajuda bastante seguindo, compartilha. E o crescimento do canal traz também maior audiência, não um número de vaidade, mas um número de alcançar pessoas e realmente levar transformação. Quer deixar um recado pro pessoal? Fechou? É isso aí, agradecer. Pessoal, muito obrigado, dúvida, viu? Pode procurar lá no... Pode, olha o Instagram lá tem canais de comunicação, como entrar em contato. E é isso aí. Tem escritório espalhado por toda a região. Não vai faltar... Além de atendimento nacional, né? Hoje com a internet, depois da pandemia, fortaleceu mais ainda o atendimento remoto. Então hoje eu faço uma parte home office, uma parte presencial, mas até o atendimento ao cliente. Hoje muito cliente sempre prefere. Tinha aquela cultura antiga de olhar no olho da pessoa, ainda mais com o advogado, conversar. Existe isso, existe. Mas hoje a gente realiza atendimentos todo o Brasil de forma digital. Mas aí, quem seguiu aí, Stuck Advogados no Instagram, lá tem um canal de comunicação. É isso aí, muito obrigado e boa sorte a todos os empresários e empreendedores aí do Brasil. É isso aí, independente do cenário, alguma coisa em prol do seu objetivo você consegue estar fazendo agora. Valeu, mestre. Tamo junto, abração. Obrigado.